E aí, tudo certo? Então vamos nessa aqui, professor Dalmo Azevedo, contigo. Nós vamos começar a falar aqui nesse vídeo sobre um assunto assim também muito importante do nosso trabalho. E normalmente, assim, quando está exposto no edital é que vai cair. Você sabe que tem aqueles assuntos, né, que o edital traz ali bonitinho. Nós vamos cobrar isso no direito administrativo. E quando você vê, não cai uma questão. Agora, serviços públicos, que é o assunto da aula de hoje, é aquele assunto que com certeza está previsto no edital, você pode começar a pensar numa tendência de cair gigantesca, tá? Então, o que eu quero desenvolver com você aqui nessa aula específica? Duas coisas que são extremamente importantes. A parte de conceituação, que aí a gente consegue trabalhar os elementos, a composição dos serviços públicos e a classificação que a doutrina tem adotado também, para a gente poder aí facilitar a identificação do serviço e suas características, tá? Só para constar, até aqui, quando você chega aqui nessa parte de serviços públicos, você já traz na bagagem algumas informações essenciais. Dentre elas, você já bate o olho nesse assunto, lembrando, serviços públicos é uma das atividades principais da administração. Então, na prestação da atividade administrativa, a função administrativa de serviços públicos é uma das atividades essenciais, né? Ao lado ali do poder de polícia, do fomento. Então nós temos serviços públicos, a prestação de serviços públicos como uma das coisas mais importantes na mão da administração. Então, quando você falar em serviços públicos, você tem que tomar um certo cuidado, que muita gente, quando escuta falar nisso, acha que é qualquer tipo de serviço prestado pelo Estado. Então você está andando, está vendo uma construção, um serviço público. Está vendo transporte público coletivo, é serviço público. Está vendo água, é serviço público. Está vendo segurança pública. Cuidado que isso daí é um problema muito sério, porque assim como você vê em atos, por exemplo, né, a administração ela pode agir de diversas formas, inclusive através de atos administrativos. Serviços públicos também têm esse pequeno detalhe. Nem tudo que a administração presta é necessariamente um serviço público. Nem tudo que a administração pública oferece para a sociedade é necessariamente um serviço público. Então, a primeira coisa essencial é você saber identificar quais são os elementos que identificam para você o serviço público em si. E aí, eu te falo em 3 elementos essenciais. 3 elementos que têm que estar presentes naquele tipo de atividade para que você possa dizer, olha, essa daqui é uma atividade que eu posso considerar um serviço público. O primeiro elemento essencial, a prestação do serviço público, né, a prestação do serviço em si, ela tem que ser sempre baseada no direito público. Então você tem ali regras de direito público, a legislação de direito público no seu entorno. Então vai ter prerrogativas também. Essa prestação de serviço público ela é feita com algumas prerrogativas que o Estado tem, mas ele tem que sempre sofrer aquele momento em que você analisa o interesse público na história, a adequação com a legislação de uma forma bem chata, né, bem controlada, né, a questão das competências e por aí vai. Então, a primeira coisa essencial, a prestação do serviço público, ela tem que ser baseada, tem que ser analisada no enfoque do direito público. A relação entre prestador de serviço e usuário do serviço, ela é totalmente legislada e controlada no direito público. A segunda coisa importante é que toda prestação de serviço público, ela traz uma comodidade ou oferece uma utilidade para a sociedade. Tá? Quando se presta um serviço público, aquela prestação em si é para oferecer comodidade ou utilidade para o cidadão. Eu não estou dizendo que decorrerá da prestação do serviço uma futura comodidade, não. A prestação do serviço por si só é uma prestação de comodidade. A prestação de serviço por si só é uma oferta de uma utilidade para a sociedade. Tá? Então, primeira coisa é ser direito público. Segunda coisa é trazer uma comodidade ou utilidade para a sociedade. E a terceira coisa, e aí entra aquele grande ponto em que a gente consegue separar muitas coisas que a administração pública faz ou não faz como serviços públicos, a prestação do serviço público ela tem que ser contínua. Não há possibilidade de você oferecer um serviço temporariamente. O serviço público é algo que se coloca à disposição da sociedade por uma necessidade que o povo detenha, que o cidadão detém. Então eu não posso oferecer o serviço público de forma transitória, temporária, né? Eu tenho que estar sempre disponível. Eu não estou te dizendo que você, usuário, também tem obrigação de acessar. Se você vai usar ou não, o problema é seu, não é meu. Mas eu, como Estado, tenho que deixar à sua disposição. Porque do dia que você precisar, provavelmente, né, você vai conseguir utilizar. Essa é a ideia. Então vamos começar a utilizar exemplos e vamos começar a aplicar esse pensamento para você ver onde a gente tem que chegar com isso. Por exemplo, transporte público coletivo. Ele é regido pelo direito público? Com certeza.
né? Tem que ter ali o atendimento ao interesse público, a isonomia, as leis de acessibilidade de forma geral tem que ser aplicadas aqui, o tratamento com servidores, com funcionários, no caso, se for uma descentralizada. A prestação normalmente é feita pelo Estado, é um direito social, então você já tem ali um grande ponto para ser regido pelo direito público. É uma coisa que te oferece ali continuamente? Sim, o serviço público de transporte está lá. Como eu falei, se você não usa o ônibus da sua cidade, pô, legal, parabéns. Pode ser que um dia teu carro quebre e você não tenha nenhum substituto. Você vai precisar ir de ônibus. Ah, mas eu chamo o Uber. Tudo bem, não tem problema. Mas o Uber também não é um troço que você usa todo dia. Você está só usando naquele momento. Então, claro, guardando suas devidas proporções, a importância do Uber e a importância, o uso, a classificação do transporte coletivo, o transporte público coletivo está lá. Ah, mas pô, fui chamar o Uber, estava muito caro, ou fui chamar o Uber, estava muito longe, o ônibus passou na minha frente. Amigo, usa. O transporte público coletivo ele é oferecido para você como uma utilidade pública, como uma comodidade, mas não tenha dúvida, né? É muito mais tranquilo você ter um transporte ali à sua disposição, que te leva do ponto A ao ponto B, no tempo que você supostamente precisa, no horário, tudo certinho. Então, é um tipo de prestação, sim. Você quer um outro exemplo? Vamos pensar em outra coisa? Internet. A internet é baseada no direito público totalmente. Não à toa a gente tem a agência reguladora que vai regendo o interesse público acima da prestação. É uma comodidade ou utilidade, mas não tenha dúvida. Tá lá. Nem todo mundo tem, acredite se quiser. Nem todo mundo tem internet. Então, pelo menos em casa, pode ser que tenha só no celular. Mas tá lá, tá à disposição. E, obviamente, é uma coisa que é prestada para você de forma contínua. Então, mas eu não quero usar essa internet, quero usar outra. Não importa, cara, tá à disposição. Tá? Então é bom você saber identificar, porque normalmente as bancas elas gostam de apontar algumas coisas que você tem certeza que é um serviço público e não é. Aí você começa a aplicar as regras do serviço público quando não deveria. E eu vou levar você para a tela comigo para a gente poder fazer exatamente essa análise. Primeiro, imagina a questão do poder de polícia, que é uma das atividades essenciais do Estado. A pergunta é, eu posso dizer que o poder de polícia é um serviço público? Vamos olhar, né, os requisitos, os elementos. Primeiro, o poder de polícia ele é regido pelo direito público, mas não tenha dúvida, né? É uma das formas, inclusive, né, mais pesadas que nós temos de demonstração do interesse público prevalecendo sobre o privado, mas não tenha dúvida. O poder de polícia não, né? De polícia é contínuo, mas com certeza está sempre ali. Mesmo que você considere, mas tem pouco policial, sei lá, não é tão efetivo, mas tem. Isso não tenha dúvida. Agora, o poder de polícia traz comodidade ou utilidade para a sociedade? Na boa, né? Você até pode falar assim, pra mim traz, porque ele acaba com uma festinha privada de madrugada que tá enchendo o meu saco. Pra mim é muito cômodo, mas pra quem perdeu o direito, né, pra quem teve restringido a sua liberdade, não é tão cômodo assim, não. Então você concorda comigo que eu não posso dizer que há comodidade e utilidade pública? Então, obviamente, o poder de polícia não é um exemplo de prestação de serviço público. Temos 2 dos 3 elementos essenciais. Tá? Você quer um outro exemplo? A exploração de atividade econômica. Por exemplo, a exploração prestada pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal. Se você parar para pensar, né? Convenhamos, esses caras são regidos pelo direito público? Já começou mal, né? Porque convenhamos, a gente já falou, né? E você já estudou isso em organização administrativa, explorar a atividade pública é uma forma de intervenção do Estado na economia em que você não tem a aplicação do direito público, não há prerrogativas para esses caras. Pelo contrário, né? Eles são regidos na sua grande maioria, claro que se aplicam algumas vírgulas ali, mas na sua grande maioria aplicam-se as regras de direito privado, apesar de ser uma prestação contínua e apesar de ser, sim, uma comodidade ou utilidade para a sociedade, convenhamos, mas não é direito público. Tá? Então, por falta de um dos elementos, mais uma vez, nós temos uma atividade que não se aponta como um serviço público. Você está notando o quanto, cara, você já deve estar vendo isso no decorrer das suas aulas, o quanto que é importante você diferenciar uma prestação de serviço com uma exploração de atividade econômica. São 2 mundos diferentes dentro da administração pública, né? Características, regras, leis, procedimentos, né? Fora que sofre restrições, tem que fazer concurso, tem que prestar conta, mas você vê que são 2 mundos muito diferentes, né? E continuando, um clássico que muita gente acha que é uma prestação de serviço público é
a obra, né, a realização de obra, ou obra pública. Não gosto muito de obra pública, não, mas tem muito doutrinador que fala assim. É regido pelo direito público? Mas com certeza. Né? Você vai ter ali uma situação em que você vai contratar alguém que vai fazer uma obra, e essa obra vai sair de um contrato administrativo, de uma licitação, vai ter cláusula exorbitante, essa obra é feita para atender interesse público e por aí vai. A obra ela é contínua, é exatamente aqui que derruba, né? Pô, no Brasil é. No Brasil a obra está lá prevista em dezembro de 2012 e acaba só em 2070. Bom, pelo menos acaba. É óbvio que obra não é contínua, né, cara? Apesar que no Brasil parece muito. Toda obra tem começo, meio e fim. É o que a gente chama de atividade estanque. É uma atividade que é temporária, né? Apesar de pode resultar em comodidade, utilidade pública, né? Pode até ser uma obra que traga comodidade. Tem doutrinadores que defendem que não é também uma comodidade, porque o que resulta da obra até que é, mas a obra em si não traz uma comodidade para você, né? Mas aí depende muito da doutrina. Então preste atenção, eu estou trazendo para você 3 situações que são clássicas da banca utilizar, tá? Então muito cuidado com o poder de polícia, exploração econômica e obras, porque esses caras parecem, mas eles não são prestação de um serviço público. A segunda coisa muito importante, depois que você começa a estudar o serviço público e você passa a entender essa conceituação, é a questão de classificação dos serviços. E assim, mais uma vez, que eu sei que é chato, né, cara? Mas a gente estuda uma matéria que não tem um código, né? Não tem uma lei assim que determina a direção. Então, infelizmente, a gente vai se deparar mais uma vez com uma coisa muito chata do direito administrativo. Doutrinas pra cacete, trazendo classificações diferentes pra caramba, cada uma querendo criar uma classificação nova, e classificação que evolui no tempo, uma classificação que era predominante e vai mudando. Então, infelizmente, eu preciso apontar para você. Infelizmente não, né? Felizmente, né? Infelizmente a gente tem muita, mas felizmente eu estou aqui para você não ter que estudar esse monte de doutrina e levar para a prova algo que você não vai usar nunca, tá? Então, assim, nós temos 3 grandes grupos de classificação. Desses 3, 2 caem em 99% das questões de prova. Isso eu estou falando dos 3 grandes grupos que caem. Porque se você pegar a doutrina mesmo, vai ter uns 18 grupos de classificação. Mas nós temos 3 grandes, desses 3 grandes, 2 caem muito e um pode ser que apareça. Então, o que eu vou fazer? Vou focar naqueles que caem pra caramba. Lá no finalzinho dessa aula, a gente fala ali só por desencargo de consciência, só para não dizer que eu não comentei com você, né, não conversei contigo sobre isso, mas vamos focar nas classificações que são mais clássicas mesmo para a nossa prova. Então, vamos começar com o seguinte. A gente tem o que a gente chama de serviço público individual, tá? Vou deixar aqui em cima e depois a gente escreve o restinho. E serviço público geral. O problema é que as bancas não costumam chamar assim, não. Elas costumam chamar de serviço público uti singuli e serviço público uti universi. Tá, então eu sempre gosto de fazer esse disclaimer, né? Eu odeio esse latim, direito, blá blá blá, mas infelizmente as bancas adotam em muitos casos. Então é muito mais comum você ver serviço público uti singuli do que você encontrar um serviço público individual, ou você vê na prova o serviço público uti universi do que você vê chamando de serviço público geral. Qual é a grande característica de cada um desses caras que faz com que você consiga identificar? São 2, tá? Coisas que vão separar os 2. Mas tem uma grande característica que eu já posso te dar de cara, que vai resolver muito as questões que você tiver pela frente. Primeira coisa, todo serviço público individual é o que a gente chama de serviço público divisível. O que significa você ter uma prestação que seja divisível, um serviço que seja divisível? Eu estou dizendo para você que eu consigo mensurar o uso individual daquele serviço público. Então, dá para você fazer ali um cálculo, uma análise, um levantamento do uso de cada pessoa daquele determinado serviço. Dá para você controlar. Você não está oferecendo um serviço que é utilizado de forma totalmente alheia, aleatória e maluca e que você não consegue enxergar quem está usando, quanto está usando. Não. Aqui você sabe exatamente quanto está sendo utilizado. Por isso que a gente fala que o serviço público é individual. Então, por exemplo, internet, telefonia, água,
Esse tipo de serviço, você se depara com o quê? Pô, cara, você vai receber uma conta de água de acordo com o seu uso, uma conta de luz de acordo com o seu uso, transporte público coletivo, quando você usar, você paga. Se você não usar, você não paga. Cultura, né? Acesso a teatro, eventos esportivos, shows, sei lá. Óbvio que nesses pontos você tem um serviço público que eu vou chamar de individual. Por que é individual ou utilsinguli? Porque há uma divisibilidade. Tá? Dá para você mensurar a utilização individual do serviço. Já no caso do serviço público geral, não. O serviço público geral ele é indivisível. Então você não consegue ter uma ideia específica da utilização individual dele. E aí, vamos para os outros exemplos. Tratamento de água e esgoto. Olha só, eu não falei água, eu falei tratamento de água e esgoto. Você consegue medir aí, quanto da sua água foi limpa, foi tratada pelo governo para voltar depois como água limpa? Quanto do seu esgoto? Não dá, né, irmão? Coleta de lixo? Não dá. A gente pode fazer ali, mensurar o uso geral, mas individual, imagina que o pessoal já fica naquela, já é um trabalho complicado, né, cara? O pessoal ali tem que sair correndo, pega o lixo, joga, não sei. Imagina o cara ter que pegar, colocar lá, medir, isso aqui, beleza, bota numa balança, ver quantos quilos. Casa número tal, os caras vão levar um ano para poder recolher o lixo de uma rua. Então, óbvio que existem serviços que eles são também, que não tem essa forma de mensurar por dois motivos óbvios, a impossibilidade ou a desnecessidade. Aliás, deixa eu apontar para você duas situações que você não pode confundir, que são bem normais de causar um certo problema e que as bancas adoram utilizar. A primeira eu já até falei, que é a questão da água. Uma coisa é o acesso ao uso da água, né? A utilização de água. É individual. Dá para você medir ali certinho quantos milímetros cúbicos, sei lá, cada um usou. Agora, quando você fala em tratamento de água é outro papo. Né? Acesso à água e tratamento de água são dois serviços bem diferentes. Normalmente prestados pela mesma entidade, mas que não são o mesmo serviço. Então, o acesso à água é individual e o tratamento de água ele é geral. Ao passo também da iluminação, tá? Quando você fala em luz, uso de luz ou luz elétrica, é um uso individual. A sua conta de luz, você sabe quanto que você utilizou. Agora, quando se fala em iluminação pública, obviamente iluminação pública é um serviço geral. Não dá para você mensurar quanto cada um utilizou ali do poste de iluminação da rua tal. Imagina que loucura que seria, né? Você fala pro cara, você que é mais baladeiro do que eu, você deve usar muito mais luz, né? Deve pagar muito mais caro na iluminação pública. Claro que não. Então cuidado que esses dois pontos, a água, a luz, eles costumam confundir, né? Então observe, bota o dia a dia na história, né? Eu pago uma conta disso aqui individual, assim, eu tenho que ir lá, essa conta ela é flutuante, ela muda pra caramba, porque vai de acordo com o uso. Né? Então, obviamente, você vai conseguir identificar muito bem. Se isso não resolver, que normalmente resolve, tem uma segunda coisa que vai destacar esses dois tipos de serviço. Vamos lá. A primeira coisa, quando você fala em serviço público, obviamente o serviço público ele é, na grande maioria dos casos, remunerado. É muito comum o pessoal falar, se o serviço é público tem que ser gratuito, que é uma burrice absurda. Né? Se o serviço é público, ele pode ser gratuito ou pode ser oneroso, tá? Isso não me importa. A questão é que é um serviço público. Quando você fala em serviço público remunerado, que é a grande maioria dos casos, no caso do serviço público individual, a remuneração se dá através da cobrança de uma tarifa ou de uma taxa. Porque tarifas e taxas são valores fixos pelo serviço em si. Então, quanto é que é a passagem do ônibus? É uma tarifa de embarque que você está pagando, né? Você está pagando um valor específico. Qual é o valor? É uma taxa. Você vai no cartório, vai prestar um serviço, é uma taxa que se paga pelo serviço. Então, pelo uso, você vai pagar aquele valor fixo ou aquele valor determinado, né? Luz, você paga um valor fixo por tanto que você utiliza. Então, sempre tem uma unidade de medida para multiplicar por esse valor. Né? Então, a forma de remunerar um serviço público individual é através do pagamento de tarifas ou taxas. Já no caso de um serviço público geral, já que ele está disponível para todo mundo, você vai utilizar a arrecadação geral do Estado como forma de pagamento. Então, os impostos é que vão garantir ali a manutenção daquele serviço público. Então, como eu não tenho um valor fixo, até porque eu não tenho como mensurar a utilização dos caras, como é que eu vou apontar isso? Eu vou determinar um valor único a ser pago por todo mundo.
Então vai ser uma tributação, desculpa, taxação não, vai ser uma tributação porque é a arrecadação geral do Estado, através da cobrança de um imposto. Tem um clássico, eu sempre gosto de lembrar nas minhas aulas, que é para você perceber isso. Se você é mais antigo que nem eu, assim, já passou dos 70, você já deve lembrar que existia no passado uma coisa chamada tarifa de iluminação pública, a chamada TILP, né? Ou taxa, né? Desculpa, era até taxa, não era nem tarifa. Taxa de iluminação pública. E, pô, cara, a galera ficou, como que eu vou pagar a taxa de iluminação pública? Sei lá, eu não gosto nem de sair à noite, tenho medo de vampiro. Aí entraram com uma ação e, obviamente, foi dito, não, pô, peraí, cara, você tá cobrando taxa de um serviço que é geral. É incompatível. A forma remuneratória que está sendo oferecido para você não são incompatíveis. Então, na boa, não, né? Nós vamos derrubar essa taxa. Não à toa, o STF foi e derrubou. Aí logo depois eles fizeram o quê? A contribuição de iluminação pública, que aí contribuição é imposto, é geral, é um tributo, né? Um tipo de tributo. O pessoal do tributário odeia que a gente fale isso, mas que se dane. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tarifa e taxa, e a arrecadação geral vai custear o serviço público geral. Agora, existe uma segunda classificação importante, vou apagar tudo aqui logo, né? Que é mais fácil. E essa classificação é que é mais comum também. Apesar que o uti-universo e o uti-singulo cai praticamente toda a prova, né? Mas isso aqui também é muito comum, que são os serviços públicos chamados serviços públicos próprios e os serviços públicos chamados impróprios. Aqui a ideia é muito simples, tá? Quando o serviço público é próprio, ele tem que ser prestado pelo Estado, direta ou indiretamente. Cuidado com isso, hein? Muita gente se confunde. Quando você fala prestação direta ou indireta pelo Estado, ou é o Estado mesmo, administração pública direta e indireta, na ponta prestadora. Então, muita gente, a prestação direta é administração direta, a prestação indireta, não é. Quando é a administração pública, seja ela direta ou indireta, não me importa, você está realizando o que a gente chama de prestação direta de serviço. Quando a administração pública, mediante um procedimento licitatório, contrata um concessionário, um permissionário de serviço público, né, um particular, para prestar serviço em nome do Estado, aquela descentralização por baixo, né, descentralização por delegação, aí você tem uma prestação indireta. Então não faz o link não, pelo amor de Deus. Se é administração pública, é direta. Se é através de um delegado, né, um delegatário, é indireta. Então, quando você fala em serviço público próprio, são aqueles que o Estado tem que estar na ponta prestadora, direta ou indiretamente. No caso do serviço público impróprio, não. O serviço público impróprio é aquele que o particular pode explorar em paralelo com o Estado. Até que é muito comum a gente nem chamar de serviço público, a gente chamar de serviços de utilidade pública ou simplesmente de utilidade pública. Então, vamos pensar assim. Educação. Existe educação pública? Sim, existe. Mas também existe a privada. A educação privada é prestada por entidades particulares, privadas, literalmente. Universidades, colégios e por aí vai. Então, pela lógica, educação é um serviço público o quê? Impróprio. Né? Previdência. Você pode pagar a previdência privada e tem a previdência pública. Saúde, tem a pública e tem a privada. Então, se você notar, toda vez que você tem uma prestação feita pelo Estado, mas que também tem o particular, o caso do Uber que eu estava falando, é um tipo de serviço público, mas ele é impróprio, né? É uma utilidade pública disponível para você. Porque é uma prestação privada. Que vai o quê? Vai complementar. A ideia não é substituir e também não é dizer que o particular vai fazer sozinho. O Estado sempre tem que estar prestando o serviço público. Lembre-se que é uma função precípua do Estado. A grande questão é que eu posso permitir ou não que o particular explore. A frase que a gente usa é exploração livre pelo particular. Porém, esse livre não é uma liberdade plena, não. É livre desde que, obviamente, a própria administração pública autorize, fiscalize. Então você vê, faculdade. Tem, beleza, tem um monte privada, mas o MEC tem que liberar, tem que, através de portarias, né, reconhecer as cadeiras de cada cadeira que tem na faculdade. Você vai passar por avaliação, corpo de bombeiro, polícia, tudo para ver se está nos conforme, né, para ver se está tudo legal. Então, a exploração é livre até a página 5, né, porque como há interesse público ali para ser garantido, o Estado tem que estar, pelo menos, fiscalizando e acompanhando ali, consentindo com o direito, beleza? Então você tem um poder de polícia antes ali, né? Tem toda uma norma, todo um acompanhamento. Depois você passa a exercer o serviço de utilidade pública, beleza? O que importa realmente é que, assim, tem duas coisas que você tem que saber. Primeiro, para a prova é o seguinte. Toda vez que você fala em serviço público impróprio, para você não ter dúvida, você pensa nos direitos sociais.
Sim, exatamente aqueles do artigo 6º, sabe? Porque tudo aquilo que é direito social, que é importante para a sociedade, lá da Constituição Federal, você vai estar como serviço público impróprio. Perceba que tudo que tem lá é lazer, cultura, alimentação, previdência, educação, saúde, transporte, tudo que tem lá tem também no particular. Agora, no caso do próprio, são praticamente todos os serviços que sobrarem. Só que a classificação de serviço público próprio, ela tem uma subclassificação. Tem o serviço público próprio delegável, vou colocar delegáveis para poder acompanhar, né, próprios delegáveis, indelegáveis e os chamados serviços públicos próprios, né, que sejam de delegação obrigatória. Isso aqui é muito fácil, tá? Porque assim, na real, você vai para a prova pensando ou o serviço público é próprio e normalmente é delegável, ou o serviço público é impróprio. Normalmente com isso você já separa os serviços em si. Porque 90% dos serviços públicos são próprios e delegáveis, né? Ou 90% dos próprios são delegáveis. O resto vai entrar numa classificaçãozinha menor ali. Então, entenda que, assim, o que é o serviço público próprio delegável? É aquele serviço que eu posso delegar, que pode ser prestado de forma indireta. Só que existem alguns serviços públicos que são tão importantes, por conta da sua característica, da sua importância, eles são tão importantes mesmo, que você não permite a prestação indireta pelo Estado. Você quer que o Estado esteja na ponta prestadora de forma efetiva. Então, uma administração direta ou indireta não permite delegatários. Então, por isso que a gente fala que ele é indelegável. Tá? Então, assim, o que você tem que pensar? No caso do indelegável, são aqueles serviços essenciais para o Estado. Imagina, a segurança nacional, né, a administração penitenciária nacional, o serviço de tributação, serviço financeiro, sei lá, serviço próprio penitenciário, né, que administrar um presídio pode ser feito por um particular, mas gerir o sistema penitenciário nacional, nunca, né? Emissão de moeda. Imagina se você pudesse, né? Gente, ó, não confunde. Mas não tem ali a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma entidade que vai prestar. Ela não emite moeda, ela imprime moeda, é diferente. Emitir moeda é você dar autorização para imprimir. Você imagina você delegar isso para um particular? Fica à vontade aí, imprime do dinheiro quando você quiser. Ou segurança nacional, né? Fronteira. Bota uns privados lá na fronteira e tá tudo certo. Sistema tributário, deixa que o particular resolve. Não, tem coisas que, óbvio, tem que estar na mão do Estado. Tá, isso você encontra, inclusive, na competência administrativa exclusiva do Estado da União, principalmente no artigo 21, né, da Constituição Federal. Então, assim, você tem a regra, é o serviço público ser próprio delegável. Mas nós temos aqueles específicos de, quando se fala em gestão dos sistemas, né, do sistema de saúde, uma coisa é prestar o serviço de saúde, outra coisa é gerir o sistema de saúde. Financeiro, tributário, penitenciário, né, prisional, se você quiser pensar assim, né, como formas diferentes, legislação nesse ponto. Então, quando você fala nessa prestação, efetivamente, segurança, o Estado tem que estar lá. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado que, assim, durante muitos anos, alguns governos, para poder controlar melhor o seu poder e poder se manter no governo aí, você sabe que tem muitos governos aí de fora, graças a Deus no Brasil isso não tem ainda, que querem se perpetuar, umas ditaduras ou uns domínios assim, totalitaristas pra cacete. Depende muito do caso, né? Porque a ditadura, totalitarismo, cada uma tem sua característica histórica. É importante saber antes de falar, né? Então, como eu não sei bem, é bom não falar. Mentira, eu sei, mas eu sei o básico. Então, assim, quando você fala em alguns governos, a forma mais comum de um governo que quer dominar um país e não fazer pelo país é controlar a informação. Você sabe disso, né? Os maiores governos absurdos que nós tivemos e que nós temos no mundo, olha a China, por exemplo, né? Eles dominam a informação totalmente. Então, o que o STF fez num julgamento que foi muito inteligente? Isso, claro que foi o STF com posição antiga, né? A nova não faria nunca isso. Falou o seguinte: no caso dos serviços de comunicação, e aí você fala em comunicação de rádio, TV, né, mídia impressa, tu que sabe. Quando você fala em delegação, você tem que pensar no seguinte: esse de comunicação, esse tipo de serviço tem que ser de delegação obrigatória. Então nós no Brasil não permitimos que o Estado... Porque quando é delegável, você delega se quiser, ou então você presta o serviço. Transporte público coletivo, no caso, como é impróprio, né, você também pode delegar. Não é porque é impróprio que eu não posso delegar também, tá? Cuidado com isso.
Então, assim, o transporte, além de permitir o particular, eu também posso delegar. É muito comum. Alguns locais que você vai, é a prefeitura que oferece o sistema de ônibus. Outros lugares ela delega, ela contrata. Então, faz parte. O que eu quero que você note é o seguinte: no caso de comunicação, não é delegável. Tem que delegar. Então tem que ter pelo menos uma rede de televisão privada, né, que seja independente da vontade do Estado, pelo menos uma rede de mídia impressa, mídia radiofônica, independente da vontade do Estado. Tá? Essa é a intenção com esse sistema. Então, se você perceber, não é difícil. Serviço público próprio e impróprio. Você tem que o impróprio é mole, é só você ficar bem aí. No seu constitucional, você estuda muito direito social, então fica bem na cabeça. No próprio, quase todos são delegáveis. Você tem que atentar mais para o indelegável e delegação obrigatória, né? Por último, nós temos uma classificação que eu acho bem boba, e eu digo isso porque não cai muito em prova, que são os serviços administrativos, serviços sociais e serviços econômicos. E assim, se você parar para analisar, o próprio nome já diz tudo, né? Quando você fala dos serviços administrativos, necessariamente são aqueles que ocorrem dentro da administração pública e indiretamente acabam beneficiando a sociedade. Mas eu não estou oferecendo esse serviço para a sociedade. Então, o próprio agente público ele faz isso quando está agindo dentro da administração, né? Então, a atividade administrativa dentro da administração que indiretamente beneficia alguém, o cara que inicia um procedimento licitatório, faz toda aquela documentação, a justificativa e tal, então é uma forma. Quando você fala nos sociais, e assim, os sociais eles são exatamente os serviços públicos impróprios. Então essas classificações obviamente se confundem, né? Porque você tem serviço público próprio que pode ser individual ou geral. Um serviço público próprio que pode ser social. O social é o que você estudou no impróprio. São aqueles que atendem aos direitos fundamentais da sociedade. Tá? E por último, não menos importante, os relativos à atividade econômica. Calma. Esse daqui é o seguinte. A gente sabe, e aqui está o grande problema, a gente sabe que o serviço público ele não pode ser confundido com explorar uma atividade econômica, perfeito? Mas o Estado, às vezes, ele exerce atividade econômica normalmente, ele não explora a atividade para atender interesse público. Ele mesmo produz atividade lucrativa, uma atividade em busca de um lucro para poder utilizar isso, né, para atender demandas da sociedade. Então esses econômicos também são delegáveis a particulares, são atividades que eu também posso delegar, faz parte, normal. A própria forma de comunicação, né, não deixa de ser econômica, você vai ter patrocínio, você vai ter, né, tem que arrecadar. Cuidado que o serviço público, aquele papo que a gente falou, ele não é gratuito, quer dizer, pode ser, mas não é obrigatoriamente. E também tem muita gente que acha, já que o serviço é público, não pode angariar lucro. Claro que pode, ele pode ter lucro. Ele só não pode ter a finalidade lucrativa como o alvo. Se eu delegar para um particular, aí tudo bem, mas quem vai estar controlando aquilo sou eu, né? Serviço de aviação, né? Então entenda que os econômicos são aqueles que vão atuar na economia. Vai ter um lucro, mas não finalidade. Vai ter intuito de lucrar, mas não a finalidade lucrativa. Tá? Então não é uma classificação muito comum. Fica aí preso a individual e geral, né, multi-single de universo, próprios e impróprios aí com principalmente essa parte dos próprios, né, delegáveis, indelegáveis, delegação obrigatória, que você fica bem para a tua prova, beleza? Então valeu pela paciência, a gente se vê aí na próxima aula.